Olá, meus queridos e minhas queridas. Bom, meu nome é Semiramis, eu sou taróloga e professora de tarô e vou conversar com vocês hoje sobre o tarô de Marsella, né? Então, se você tem interesse, se você tem vontade de aprender o tarô de Marsella, fica aqui comigo que essa aula é para você. Bom, para a gente começar a falar do tarô de Marsella, né, que é esse tarô aqui, ó, que às vezes você até já deve ter visto por aqui, tá, por aí, esse tarô aqui, ele é bem característico por ter essas imagens bem fortes, né, bem marcantes, essas cores bem fortes, né. Esse tarô, ele surgiu na cidade de Marsella, na França, e é por isso que ele tem esse nome, tarô de Marsella. Mas ele não era o único tarô na cidade de Marsella. Na cidade de Marsella eram produzidos vários tarôs, vários tipos de tarô, vários desenhos, né? E esse tarô aqui era apenas mais um dos tarôs feitos nessa cidade. Acontece que esse tarô aqui foi o que mais se popularizou, foi o que mais resistiu ao tempo, digamos assim. Então, ele virou tradicionalmente o tarô de Marseille, né? Esse tarô, ele foi muito popularizado, né? Então, assim, o acesso dele para as pessoas que jogam tarô, para quem estuda tarô, foi muito fácil, né? Foi muito difundido, certo? Bom, só que o que acontece? Esse tarô aqui, nem sempre ele é a primeira opção para quem vai jogar tarô, para quem vai aprender a jogar tarô, tá? Então, assim, se você for começar a aprender tarô, é interessante sim que você comece por esse, sim, porque a partir do tarô de Marsella, muitos dos tarôs que a gente conhece hoje foram feitos, né? O tarô de Marsella foi a inspiração para vários tarôs. Agora, por que que esse tarô muitas vezes não é recomendado para se começar, né? E sim o tarô de Rider-Waite-Smith, que é esse aqui, tá vendo? Que é esse tarôzinho aqui que vocês já devem ter visto eu trazendo no meu Instagram e tudo mais, tá? Porque esse tarô aqui, ele é relativamente moderno. Ele, né, é do século, né, de século XX, né? Então, assim, em 1910 ele foi lançado. Ele é bem moderno comparado ao Marcelo. Só que esse tarô aqui, ele tem um diferencial. Qual que é? Os arcanos menores, que é do Ás ao 10 e as cartas da corte, são cenas. Exatamente, são cenas. Então veja aqui, por exemplo, o 6 de paus. Tá vendo? O 6 de paus que a gente tem aqui é um personagem num cavalo, segurando um bastão, com outros bastões atrás. Então, ó, ele é muito intuitivo, né? Mesmo que você não entenda muito de tarô, você olha para essa carta e fala assim, poxa, é uma pessoa, né? Aqui com bastão, parece aqui um louro de vitória, né? Ele parece o quê? Uma pessoa que vitoriosa, né? E as outras pessoas aqui estão chegando, aplaudindo, recebendo ele. Então, entende que intuitivamente você fala assim, eu acho que essa carta aqui fala de vitória, de conquista, reconhecimento, né? Então, isso facilita muito. E a Pamela, que foi a desenhista desse tarô, ela foi muito feliz nos desenhos, né? Os desenhos dela são bem intuitivos. Aí você pega o tarô de Marcella, veja bem, olha os arcanos menores do tarô de Marcella. Bom, não, esse aqui tem que estar. Olha só, esse aqui, por exemplo, é um 2 de paus. Olha só, entendeu? O que é isso aqui? Você olha para essa carta e fala assim: meu Deus, não tô entendendo nada. É um X? É X de Xuxa? O que é essa carta aqui, né? Então, você fica assim, por onde que você vai? Por onde que você começa? Você não sabe, olha esse aqui. Esse aqui é um 10 de espadas. E aí? Entendeu? Você vai para onde com isso aqui? Então,
é bem complicado, né? Então, assim, a gente olha para esse tarô de Marsella, bate um desespero com relação aos arcanos menores. E aí, né, por isso que, inclusive eu recomendo que você pode começar pelo Marsella, mas também começar pelo de Rider-Waite-Smith, que é esse aqui, porque os arcanos menores são mais, tá vendo, intuitivos, ó, olha o 9 de paus, né, é uma cena, é uma pessoa aqui segurando um bastão, com bastões atrás, então é mais intuitivo. E por que o do Waite-Smith, né, esse aqui, e não outro? Porque muitos tarôs, grande parte dos tarôs que a gente tem hoje, também foram inspirados nesse aqui. Então, ou foram inspirados no de Marsella, ou foram inspirados nesse aqui. Então, se você sabe ler, se você consegue entender a lógica desse tarô ou desse tarô de Marsella, você consegue entender facilmente os outros tarôs, tá? E também é isso, porque grande parte dos tarôs que a gente tem hoje são releituras desse aqui, sabe? São releituras. Simplesmente releituras. Então, não tem, assim, muita novidade simbólica, tá? Mas, enfim, gosto é gosto. Se você, às vezes você gosta, tá tudo certo. Tá certo? Bom. Mas o que acontece? Eu tenho alunas que começaram com mitológico, desculpa, com Marsella e se deram super bem, tá? Por quê? O Marsella é tão difícil assim, Samir? O Marsella é tão difícil assim como fala? O Marsella é tão difícil? Calma, pequeno gafanhoto. O que acontece? Não é que o Marsella seja tão difícil assim, tá? Eu vou explicar o que acontece com o Marsella. Naturalmente, a gente não é acostumado com leitura simbólica. Porque a leitura simbólica, ela é subjetiva. Nossa, Segueira, não entendi nada que você falou. Você falou muito bonito, mas eu não entendi nada que você falou. Muito bem, vamos voltar aqui. O que é uma leitura simbólica? Por exemplo, a gente tá lá escrito assim, pare, na placa, pare. A gente tá lendo pare, P-A-R-E. Pare, a gente tá lendo palavras, a gente se comunica por palavras. Certo? Isso é muito mais objetivo, é pare. Não tem assim, não tem relatividade. Você fala assim, ali estava escrito pare ou estava escrito parou. Não, é pare. Entende? Quando você vai comunicar por símbolos, por exemplo, isso aqui. Tá? Isso aqui é um coração. Para mim é um coração, pode ser que para você seja um coração. Mas um símbolo, ele depende muito da bagagem de quem lê, ele depende muito da interpretação de quem está vendo esse símbolo. Então, a leitura de um símbolo é subjetiva. Ela pode ter várias interpretações. E nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos acostumados a ver símbolos ou a nos comunicarmos por símbolos, certo? Então, quando a gente pega o tarô da Pamela e do Waite, são símbolos, mas eles usaram símbolos que são muito intuitivos, né? A gente tem aqui bastões, uma pessoa machucada, sabe? Eles usaram muito da expressão dos personagens no cenário. Então, assim, são símbolos, tá? Mas são símbolos que a gente consegue, pelo nosso dia a dia, fazer uma correspondência, entende? São símbolos que a gente, assim, consegue intuitivamente ali entender, porque são cenas que nos falam alguma coisa, né? Então, olha, por exemplo, o 4 de espadas. Por mais que eu não sei nada de tarô, veja esse 4 de espada. Poxa, é uma cripta, né? A pessoa que tá é um caixão, né? Então você já vai assim, poxa, o que me remete, né? Uma cripta, um caixão, né? Silêncio, né? Morte, uma coisa assim, uma pausa, entende? A gente tem essa memória, a gente consegue essa relação. Agora, o tarô de Marsella também é símbolo, só que são símbolos um pouco mais diferentes do que nós estamos acostumados. Só que o tarô de Marsella também tem uma lógica. Também tem uma lógica, tá? O tarô de Marsella também tem uma lógica. E aí que tá. Aí você precisa o quê? Entender a lógica do Marsella para conseguir interpretar a simbologia dele. O que acontece? Geralmente, eu estimulo o quê? Você a entender o Waite,
entender a simbologia, entender, né, como que as cartas são estruturadas, porque aí fica mais fácil para você entender o Marselha, tá? Fica mais fácil. No meu curso, eu ensino como base o Waite. Mas você entendendo o Waite, você consegue entender melhor o Marselha, tá? O Marselha, como que é a estrutura simbólica do Marselha? Primeiro ponto, as cores. A gente vê que no Marselha as cores são muito importantes, né? Então veja que as cores são bem fortes, tá? Então primeira coisa, você precisa se atentar às cores das cartas, né? Então ao vermelho, ao amarelo, ao azul, né? Onde tá o quê? Então assim, por exemplo, o vermelho tá onde? Onde tem um vermelho muito forte? Por exemplo, aqui é nessa carta, tá aqui embaixo, né? Então, onde tem vermelho muito forte? Onde tem um azul muito forte? Né? Tem mais azul? Tem mais vermelho? Isso é uma coisa importante no Marselha. Outra coisa importante no Marselha são os planos, tá? No Rider-Waite, a gente tem profundidade. A gente tem que observar a profundidade. Então, veja que a gente tem uma cena na frente, a gente tem um plano do meio, um plano de fundo, né? Os planos são em profundidade. No Marselha, gente, meu marido tá assistindo o jogo, paciência, hoje é Corinthians e Palmeiras, não tem isolamento acústico, vamos seguir. No Marselha, os planos são na vertical, não são profundos, então você tem que observar o que tá embaixo, o que tá no meio e o que tá em cima, tá? Então, você tem que observar isso, tá? Então, o que tá embaixo, o que tá no meio e o que tá em cima. Essa é uma diferença também. Outra coisa, no Marselha, são as plantinhas. Sim, as plantinhas, tá? Vejam que aqui são flores, tá? E as plantas, de uma carta para outra, deixa eu pegar aqui, esse é o 2 de copas e o 3 de copas. As plantas, elas passam por uma evolução, uma modificação. Então, o jeito que elas estão aqui, o desenho que as plantas formam em volta das taças, também são sinais de interpretação. Tá certo? Esse é um outro estilão de se olhar para o tarô de Marselha, correto? E quando você entende isso, tá? Por exemplo, no espadas, tá? Ó, esse aqui é o 8, esse aqui é o 9, né? 8, 9. Ó, esse é o 8 e esse é o 9, certo? Vejam que tem diferença, ó, aqui no 8 tem uma flor, aqui já tem uma espada, né? Olha a diferença das flores. Isso também tem um porquê, tá? Isso também compõe o significado da simbologia da carta, do que está acontecendo, tá? E em relação aos arcanos maiores, no tarô de Marselha, a gente precisa também aqui, ó, Rainha de Ouros, tá? A mesma coisa das cores, né? Aqui tem mais azul, aqui o vermelho, né? A postura, né? Para onde que o personagem tá olhando, tá? O que ele tá segurando, qual é a relação dele com o elemento, com os outros elementos que estão na carta, tá? E no Marselha, a postura tem muita importância, tá? Se você tá olhando para frente, para trás, para o lado, para outro lado, tudo isso tem muita importância no Marselha, tá certo? E como eu falei, as cores também, tá? Outra coisa importante de se observar no Marselha é que o Marselha é aquela coisa da leitura corrida, que se conta uma historinha, é muito mais fácil de observar. Como assim, Semi? Quando você joga as cartas, tá vendo? E elas contam uma história. Então, inclusive, até o jeito de jogar, os métodos que você usa no tarô de Marselha também influenciam a interpretação, certo?
E quando você estuda o Marcélia, muitos métodos fazem sentido, como a leitura livre, faz muito sentido, e a questão de usar carta invertida, né? Que é, por exemplo, se a carta tá assim, de cabeça para cima, eu vou ler de um jeito. Se ela tá de ponta cabeça, eu vou ler a carta nos seus aspectos negativos, né? Então, no tarô de Marcélia, isso faz mais sentido, certo? Aí, se você falar assim para mim, Semi, então, muito legal, eu quero estudar o tarô de Marcélia. Por onde que eu começo? Bom, eu sugiro que você comece estudando as cores e a simbologia das cores, tá? De todas as cores, preto, branco, amarelo, vermelho, estude a simbologia. E depois, estude também a simbologia do corpo humano, né? O que representa a cabeça, os troncos, as pernas. E aí depois, você vai estudar os números, tá? A simbologia dos números de 0 a 10, tá certo? E claro, os elementos, terra, fogo, água e ar, para você entender melhor os arcanos menores, tá? Agora, isso tudo parece muito difícil? É fácil, não é, mas também não é impossível. O que eu recomendaria para você é fazer meu curso, claro. Fazer meu curso e estudar primeiro pelo Rider-Waite, tá? E depois você começar pelo Marcélia. Aí você fala assim, Semi, mas eu vou ter que estudar 2 tarôs, eu quero aprender só o de Marcélia. Então, amigo ou amiga, vou ser bem sincero, se você quer começar esse rumo do tarô, você não vai se contentar estudando um tarô só. Você não vai. Se você for picado, né, ou picada pelo mosquitinho do tarô, pelo bichinho do tarô, você vai querer, meu filho, colecionar decks. Olha só, eu tenho esse, eu tenho o mitológico, eu tenho das sereias, eu tenho dos anjos. E você vai até querer estudar outros, porque quando você estuda um tarô, você acaba entendendo melhor o outro. E por aí vai, tá? Então assim, não, mas eu não quero, eu quero realmente estudar o de Marcélia. Muito bem, faz essa ordem que eu estudei. Aliás, essa ordem que eu te sugeri. Cores, simbologia do corpo humano, os números, os elementos, tá? E para você já ter uma base aí, tá certo? E claro, eu te convido a fazer o meu curso, que vai ser muito bom para você, vai te facilitar muito, vai fazer você poupar tempo e evitar que você aí bata a cabeça, quebra a cabeça, fazendo um monte de curso, comprando um monte de livro e se confundindo ainda mais. Certo? Então é isso. Um beijo para vocês e quem quiser adquirir meu curso, é só clicar no link que tá por aí, tá certo? E começar a aprender tarô em menos de 45 dias, tá bom? Um beijo e até a próxima.